Eu estou aqui revoltado com mais uma notícia. Semana passada, nós falávamos do delegado que prendeu o pai de família e soltou os 2 bandidos, certo? É engraçado que o inocente foi preso e ele saiu da delegacia 12 horas depois. Pois hoje eu tenho uma história diferente da mulher de um dos grandes traficantes aqui do estado do Paraná, que foi pega com 2,5 kg de cocaína e 10 horas depois estava nas ruas, porque a impressão que nós temos é que o tráfico de drogas, estou olhando para o rosto da mulher aqui em cima no telão que eu tenho, mas enfim, é essa aqui, ó. Gente, 10 horas depois, os advogados do PCC já tinham em mãos um documento da Justiça para soltar de Itacuja pega com 2,5 kg de cocaína. É isso, Lucas? Exatamente, Passaia. Boa tarde a você, aos amigos do Tribuna da Massa. Estamos falando de uma mulher que foi presa com 2,5 kg de cocaína e que é a companheira do forasteiro, um dos principais homens do primeiro comando da capital, o PCC, aqui no Paraná. Com ela presa, a polícia podia chegar muito mais rápido ao forasteiro, Passaia, mas ela já foi solta. Como é que eles conseguiram liberar uma mulher com 2,5 kg de cocaína, hein? Como é que a Justiça manda soltar alguém que tinha condições de dar muitas pistas para a polícia que estava investigando essa história? Como e por quê? Por favor, Lucas Rocha, na sequência. Lucas Rocha, cada notícia, né, que deixa qualquer cidadão bastante revoltado e desanimado. Vamos lá, qual é o nome da mulher presa? Camila Sapupo Freitas. Quantos essa anos? mulher de 38 anos, Camila Sapupo Freitas. Aqui de Curitiba? Aqui de Curitiba. Ela é esposa nada mais, nada menos de... Fronteira é o nome dele. Não é forasteiro? Fronteira. Forasteiro era outra situação. Fronteira é o nome dele. Uhum. O apelido. O nome dele de verdade é Natan. O Fronteira é companheiro dessa mulher, da Camila Sapupo Freitas. Contra o Fronteira já há um mandado de prisão preventiva contra o Fronteira. E aí os policiais do COP, o Centro de Operações Policiais Especiais, foram cumprir este mandado na sexta-feira, quinta-feira à noite, aliás, quinta-feira à noite. Às 19 horas eles chegaram na casa dessa mulher, na casa do forasteiro. E aí chegaram lá e... Fronteira, desculpa. Chegaram lá e constataram que a Camila Sapupo Freitas estava sozinha em casa. Ele já tinha dado área, já tinha fugido e com ela tinha 2,250 kg de cocaína. Toda essa droga aqui foi apreendida com a Camila Sapupo Freitas. Ela foi levada para o Centro de Operações Policiais Especiais, foi presa em flagrante, estava presa em flagrante. E aí o Ministério Público e a Delegacia de Polícia Civil têm por obrigação informar ao Poder Judiciário desta prisão, que aí sim transforma em prisão preventiva. Quando isso chegou para a juíza, ela mudou um pouco a cara da situação. Ué? Nós tivemos acesso ao alvará de soltura. E eu queria dar uma olhada nele com você. Vamos entender primeiro a importância dessa prisão. Trata-se de um homem ligado ao PCC, não somente ligado, como um dos principais homens do primeiro comando da capital aqui no estado do Paraná. Essa aqui é a justificativa da juíza? Está aqui a justificativa da juíza de por que soltar a Camila Sapupo Freitas. Olha lá, muito embora à primeira vista o fato aparente ser grave, tráfico de grande quantidade de droga, há que se considerar que a investigada é primária e não possui maus antecedentes, o que indica, a princípio, a ausência de comprometimento com a vida criminosa. Uau! Em que pese a natureza hedionda e as consequências maléficas que o tráfico acarreta à sociedade, não existem evidências de que a indiciada voltará a delinquir e tampouco que buscará se obstar à aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal. Observem vocês que esta aqui é a justificativa de uma juíza para soltar a mulher de um traficante. Último parágrafo. Assim, entendo que a prisão cautelar não se mostra necessária e útil, evidenciando-se adequada a concessão de liberdade provisória à flagrada, com a aplicação das seguintes medidas cautelares.
Ou seja, uma vez por mês vai lá conversar com o juiz. Exatamente. Não pode sair de casa depois das 8 horas da noite. Vai lá, preenche um documento para falar onde ela mora. Ela não pode ir embora de Curitiba sem avisar a justiça. E assim fica em liberdade. Diante do exposto, espeça-se alvará de soltura em favor da acusada, mediante ciência das condições impostas, que são essas condições que você acabou de colocar, observando-se que a ordem se refere somente a este procedimento e não abrange outras que porventura existam em desfavor dos flagrados. E aqui essa frase é muito importante. Não há que se botar toda essa culpa no judiciário, apenas na juíza. Faltou, por parte do Ministério Público e talvez até do inquérito policial, no pedido da prisão, ou na informação lá da prisão em flagrante, esse histórico dela com o Fronteira. Eles informaram na prisão em flagrante apenas a posse de droga. Apenas, não é apenas, né? Informaram a posse da droga, 2,250 kg de cocaína. Faltou talvez, aqui eu sou leigo no assunto, mas pelo que eu conversei com algumas fontes, faltou o pedido de prisão preventiva por parte do MP e também do inquérito policial. O resumo da ópera é esse, Passaia. A mulher do Fronteira, Natan Fronteira, do primeiro comando da capital, um dos homens que arquitetou aquela imensa fuga da PEP, estava presa e poderia dar informações essenciais para a prisão do Fronteira. Ok. Ela foi solta. Só para você de casa entender, semana passada nós falávamos de um pai de família que prendeu 2 bandidos, deu uns tapas nos bandidos, foi levado à delegacia. Ele demorou mais tempo para sair da delegacia do que essa mulher. Quer ver o que vai acontecer com o pai de família? Ó, eu tenho a mulher, esposa de um traficante, certo? Você tem aquele boletim de ocorrência ou a decisão judicial, Marcelo Velhinho, do pai de família, só para eu comparar e mostrar para o pessoal que está em casa que covardia acontece aqui no Brasil com o inocente, com o cidadão que paga os seus impostos? Por que uma mulher dessas, que tem 2,5 kg de cocaína, não apresenta nenhum tipo de risco para a sociedade? Como assim? Cheirar a vida inteira que ela não ia fazer, até morrer. Ela ia vender isso aí. Como assim dizer que esta mulher não voltaria a delinquir? Gente, quem mata um, mata 2. Quem vende 2,5 kg de cocaína, vende 10. Esta é a grande verdade. Por que dar crédito a esta mulher e não dar crédito ao pai de família? Por que esta traficante sai da cadeia 10 horas depois e um pai de família, porque deu uns tapas num bandido, sai 12 horas depois? Que sistema penal é esse que acovarda qualquer um? Pai de família, trabalhador, pagador de impostos, réu primário também. Do outro lado, esposa de traficante. Gente, eles tiveram as mesmas penalizações. As mesmas. Só que ela um pouquinho mais, porque saiu mais cedo. Quer ver na decisão da juíza aqui? Ó, agora tem que deixar com tela cheia para mim. Isso aqui eu estou falando do pai de família, viu, Lucas? Compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, necessidade de comunicação ao juízo de eventual mudança de endereço, ou seja, vai embora de Curitiba ou de outra casa, tem que avisar. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades. Proibição de sair aqui de Curitiba. E último, mesmo no Natal, feriado, final de semana e nos dias da semana, você não pode estar fora de casa depois das 8 horas da noite. A mesma penalização para o pai de família e para a mulher. A mesma juíza nos 2 casos, hein? Estou olhando aqui o documento da soltura dela, aliás. É muito parecido. Aqui, chega a ser até engraçado. Compromisso de comparecimento. Quer ver? Coloca a do pai de família. Coloca a do pai de família aqui, ó. Compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. Compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. É o que está dizendo. É o mesmo texto. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Necessidade de comunicação ao juiz de eventual mudança de endereço. O mesmo texto. O mesmo texto. Comparecimento mensal. O mesmo texto. Então, proibição de ausentar-se. O mesmo texto. E recolhimento domiciliar. O mesmo texto. 5 textos. Exatamente, 5 pontos. Lucas Rocha já falou aqui que a culpa não recai à justiça e em cima da juíza, mas porque as informações necessárias não foram repassadas pelo Ministério Público. Ou seja, não avisaram para a juíza que era uma traficante, é isso? Que era uma esposa de um traficante. Que era a esposa do Fronteira, do Natan Fronteira. Pelo menos foi isso que as pessoas ligadas ao sistema judiciário me passaram, que faltou talvez no inquérito policial esse pedido de prisão preventiva. Mas vamos lá, né? 2,250 kg de cocaína. Obrigado, Lucas. Aquele abraço, viu? Valeu, Passaia. É para reforçar o que nós estamos dizendo. O sistema penal brasileiro precisa mudar.
essas leis são vergonhosas. Do jeito que tá, não dá para ficar. Do jeito que tá, não pode continuar mais.